A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui, para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus. Quero agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade, de poder estar junto com os irmãos e irmãs, compartilhando da palavra de Deus, compartilhando desta lição. Quero dizer para os irmãos que eu me sinto feliz em fazê-lo. Sei que estou ajudando alguns professores e alunos. No trimestre passado, o segundo trimestre de 2025, alguns amigos meus, professores, me pediram ajuda. E aí eu fui orar ao Senhor, pedindo a Deus capacidade, e coragem, força e ânimo para fazer, a partir desse trimestre, colocar aqui as aulas da Escola Bíblica Dominical para dar um apoio aos professores e também aos alunos, em nome de Jesus, E nesse terceiro trimestre, nós estamos com o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que é para o dia 24 de agosto de 2025, com o tema Uma Igreja que Enfrenta os Seus Problemas. Glória a Deus. Já quero pedir aos irmãos que se inscrevam no meu canal, ative o sininho, compartilhe, comente. Tudo isso, irmãos, é importante para o canal, Então, os irmãos, façam isso, compartilhe, comente, ative o sininho e faça comentários. Glória a Deus, Então, irmãos, nós estamos estudando esse tema tão maravilhoso. Glória a Deus. E é um tema de suma importância, Nós estamos estudando a igreja em Jerusalém, Que é a primeira igreja local, que é a nossa igreja modelo, A nossa igreja referência, e foi a primeira igreja local, E nós vimos na aula passada como a igreja ela se comportou, a igreja de Jerusalém, ela se comportou em meio às perseguições, E o comportamento da igreja naquele momento foi não ter medo, mas continuar avançando e fazendo a obra de Deus e fazendo o ídolo de Jesus e pregando a Cristo ressuscitado, mesmo sendo perseguidos, tendo recebido ordem de não falar no nome de Jesus. Então, a igreja modelo, a nossa igreja referência, a igreja de Jerusalém, ela foi uma igreja que ela não teve medo, mas avançou em meio às perseguições. E hoje, irmãos, na lição de número 8, nós vamos ver o comportamento da igreja em Jerusalém diante das suas dificuldades, Diante dos seus problemas. Então, diante dessas dificuldades e problemas, a gente também percebe que a igreja ela não se acovarda, mas ela enfrenta os seus problemas, Vamos ler a leitura bíblica em classe. Eu ia dizer a leitura oficial. A leitura bíblica em classe. Atos, no capítulo 6, do 1 ao 7, que diz: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Ministério cotidiano, irmãos, é o ministério de todo dia, E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos,
e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Glória a Deus. Quero ler com os irmãos também Hebreus, no capítulo 10, dos versículos 36 ao 39, que diz assim a palavra do Senhor: vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da alma, né? Então, esse texto, irmãos, ele vai, quando aqui o autor dos Hebreus vai aconselhando e vai mostrando que nós não podemos parar, mas nós devemos prosseguir e perseverar. E se a gente retroceder, o próprio Deus, o nosso Senhor Jesus, ele não terá prazer na nossa alma. Por quê? Porque o Senhor, ele não quer que a gente retroceda. A nossa caminhada, irmãos, é uma caminhada para o céu. Nós aqui na terra, nós somos peregrinos. Mas enquanto, irmãos, nós estamos aqui vivendo na terra, nós vamos enfrentar dificuldades, contrariedades, mas precisamos enfrentá-las mesmos, né? Precisamos entender que nós precisamos enfrentar. Então, a igreja primitiva, ela teve, né, ela enfrentou um problema, e esse problema abordado aqui na lição foi um problema coletivo, né? E a nossa dificuldade, o nosso problema também pode ser um problema particular, como ele também pode ser um problema coletivo. O certo é que nós precisamos enfrentar. Nós precisamos, irmãos, aprender a administrar problemas, a conviver com os problemas. Porque enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos ter decepções, nós vamos ter frustrações, muitas vezes vamos ser desprezados, ou humilhados, ou rejeitados, mas nós não podemos abandonar a nossa fé. É por isso que aqui em Hebreus, no capítulo 10, nós lemos que nós não somos desse que abandonamos a fé, mas nós perseveramos para a preservação da nossa alma. Por quê, irmãos? Porque as dificuldades e esses problemas diários nós vamos ter. Porque, irmãos, nós não podemos ser achados em meio ao nosso problema, em meio à nossa dificuldade, nós não podemos ser achados pelo Senhor como pessoas covardes. E aí eu quero ler Apocalipse, no capítulo 21 e o versículo 8, que diz: quanto, porém, aos covardes, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Na aula de número 6, né, quando nós estudamos que a igreja de Jerusalém não era conivente com a mentira, nós encerramos lá a aula com Apocalipse 22:15, que vai falando uma lista de pessoas que não herdarão o reino de Deus. E no 21, Apocalipse 21:8, nós encontramos também a mentira aqui inserida, né? Inserida nessa lista daqueles que não herdarão o reino dos céus, mas irão para o inferno, né? Que esse texto vai dizer que é um lago que está queimando fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E ele encabeça a primeira característica da pessoa que ele vai falar, quanto, porém, aos covardes, né? Então, nós, irmãos, não podemos nos achar nesta lista de covardes, que são aqueles, irmãos, que preferem não lutar. Não. Devemos ter cuidado. Somos igreja e nós vamos enfrentar os nossos problemas enquanto nós caminhamos para o céu. A nossa caminhada, ela é para o céu, mas nós estamos na terra
E como nós estamos na terra, nós vamos ter os nossos problemas. A igreja em Jerusalém, ela é a nossa igreja modelo, ela é a nossa igreja referência e ela teve os seus problemas. Mas eu quero dizer para os irmãos que a igreja, ela é santa, mas ela não é perfeita, porque a perfeição, ela é exclusiva de Deus, né? A perfeição, ela é exclusiva de Deus. Nós não somos perfeitos, mas em meio às nossas imperfeições, nós estamos caminhando para o céu. A igreja, irmãos, ela é formada de homens, homens e mulheres, seres humanos, imperfeitos, com natureza pecaminosa, né? Como a gente já explicou na aula passada, né? E quando nós somos alcançados por Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura, e isso é verdade. Mas a gente continua sendo imperfeitos, né? E é por causa das nossas imperfeições que Jesus de Nazaré, ele coloca na igreja os dons ministeriais. É Jesus quem deu para a igreja os dons ministeriais, justamente por causa das nossas imperfeições. Vamos ler isso, Efésios, no capítulo 4, e o versículo 11 e 12. Ele diz: e ele mesmo, Jesus, viu? Esse ele mesmo é Jesus. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, né? Nós fazemos parte do corpo de Cristo, que será edificado e vai ser através desses ministérios que o Senhor, ele fez, né? Ele mesmo deu, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Para o aperfeiçoamento dos santos, porque a igreja, irmãs, ela é santa, então nós somos santos, porém nós não somos perfeitos. E eu quero ler aqui também, 2 Coríntios, capítulo 7, o versículo 1, que diz: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Olha aqui Paulo falando para a igreja de Coríntios, que os irmãos sabem que a igreja de Coríntios, ela era uma igreja em que ela tinha os 9 dons espirituais, mas também era uma igreja muito pecadora, né? Era uma igreja que quando você vai ler 1 Coríntios, você vê o quanto os irmãos, eles tinham uma vida pecaminosa em atividade, né? Ou seja, o que é que nós entendemos? Nós estamos, irmãos, no caminho de Jesus, no caminho de Deus, mas nós estamos para sermos aperfeiçoados. Como eu já disse na aula passada, a santificação, ela é progressiva. Nós a recebemos no ato em que aceitamos a Cristo, mas também nós vamos dia a dia sendo transformados por Deus. E é claro, irmãos, transformação da parte de Deus na minha vida, eu tenho que abrir a minha mente e o meu coração para isso. Claro, eu vou precisar ter uma vida de oração, eu vou precisar ter uma vida de leitura da palavra, porque a palavra limpa, a palavra purifica, a palavra santifica, a palavra direciona. Então tem que ter uma vida de leitura da palavra, de oração, de jejum, para que a santificação ela vá crescendo cada dia mais na minha vida e na sua vida, né? Então, quando o Senhor, nós lemos esse texto, né, que ele deu, né, que a igreja não é dos pastores, né, mas os pastores é da igreja, porque Jesus deu à igreja pastores para a aperfeiçoação dos santos, né? É porque nós somos imperfeitos, e como nós somos imperfeitos, nós estamos numa caminhada de aperfeiçoamentos, né? E devemos ser, irmãos, tementes a Deus, né? Como a gente leu aqui em 1 Coríntios, no 7, capítulo 1, que vai dizer que nós devemos ter santidade e temor do Senhor. Por quê, irmãos?
Porque quando nós vamos obedecendo a Deus, respeitando a Deus, reverenciando a Deus, isso vai aperfeiçoando a nossa vida e vai também nos santificando. Como eu já falei, a santificação ela é progressiva e ela depende sim da forma como você vai viver e se comportar no seu dia a dia. Somos, irmãos, imperfeitos por essência. Porque na nossa essência nós somos imperfeitos? Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa e nós já herdamos ela lá em Adão e Eva, né? E nós somos imperfeitos, mas somos salvos. Mas o Senhor nos chamou e nos santificou, nos separou, nos tirou das práticas mundanas para vivermos um serviço para Deus, para práticas para Deus, para fazer coisas, fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus. E esse processo, irmã, que eu e você entregamos a nossa vida a Jesus até o arrebatamento. Nós estamos nessa caminhada de aperfeiçoamento e de santificação. Então, irmãos, a igreja, ela é imperfeita, mas ela é santa. E a igreja, irmãos, ela está no mundo, mas ela não é do mundo. É por isso que Jesus ensinou, irmãos, lá no Evangelho de João, capítulo 16 e o versículo 33. E disse Jesus: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Em algumas versões, bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha só, Jesus já nos preparando, já nos mostrando que nós iríamos passar por aflições, né? Nós estamos trazendo aqui, porque, irmãos, falar de problema de igreja, a gente primeiro tem que pontuar essa questão que nós não somos perfeitos, né? E nós não somos mesmo. Então, em Jesus, irmãos, nós temos paz. Mas no mundo nós vamos ter as aflições, nós vamos ter os problemas, as adversidades, as necessidades, que foi justamente o tema, né, da nossa lição, que foi uma necessidade que surgiu entre os irmãos. E por isso, irmãos, a cada momento desses, nós temos que ter ânimo para enfrentá-lo, né? Nós precisamos entender isso. Outra coisa que eu quero pontuar aqui: não procure perfeição na sua igreja, porque você não vai encontrar. Não existe pessoas perfeitas dentro de igreja nenhuma. Cada igreja você vai encontrar os problemas, as dificuldades de forma diferente, mas você vai encontrar. E o ponto principal desses problemas existirem é porque nós estamos lá. Porque a igreja, irmãos, é uma comunidade cristã que ela é feita por famílias. Está lá na minha igreja, está a minha família e outras famílias, todos seres humanos imperfeitos, mas santificados pelo Senhor, e estamos ali para juntos crescermos, nos aperfeiçoarmos, cada dia nos santificarmos até o dia do arrebatamento. Então, não procure nas igrejas perfeição, porque você não vai encontrar, né? Tem pessoas, irmãs, que querem encontrar na igreja a perfeição, como se lá fosse um lugar angelical. Você só vai encontrar anjos, né? Não, irmãos. Lá são pessoas que estão no processo de amadurecimento, né? Lá também é um hospital, porque as pessoas chegam feridas e lá elas vão ser tratadas para serem curadas. E até o processo de tratamento e de cura dessas pessoas, elas vão se arranhar umas com as outras. Estas coisas acontecem. E outra coisa que eu quero pontuar aqui, irmãos, para essas pessoas que procuram nas igrejas a perfeição que elas não têm, não existe, né? Eu quero pontuar aqui que essas pessoas que têm isso na mente, né, de procurar uma igreja perfeita, isso é uma armadilha do diabo. E sabe por quê, irmãos? Porque quem fica procurando uma igreja perfeita, ela não vai se congregar em lugar nenhum. E é justamente isso que o diabo quer. Porque o diabo não quer que as pessoas entreguem suas vidas a Jesus e se congreguem.
e estejam na comunidade de Deus, que estejam inseridas na família de Deus. Então, quem procura igreja perfeita, ela não vai ficar em igreja nenhuma. É por isso que eu digo que é uma cilada do diabo, é uma armadilha do diabo na mente de pessoas que procuram perfeição na igreja. Mas eu, irmãos, quero convidar você a olhar para a igreja como uma igreja santa, onde você verá pessoas santificadas, mas elas com as suas imperfeições. Mas elas estão ali imperfeitas, mas santificadas pelo Senhor, e a cada dia esse aperfeiçoamento e essa santificação crescendo dentro delas. Eu posso dizer que eu não sou a mesma Sueli de 10 anos atrás, e sei que você também não é a mesma pessoa de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, de 1 ano atrás. Se você está na presença de Deus com o motivo correto, entregando a sua vida para Ele, querendo a Ele servir e agradá-lo, eu sei que houve mudança na sua vida e quero dizer que vai haver mais, porque dia a dia o Senhor vai transformando o seu ser. Somos santos, irmãos, mas não somos perfeitos. E era sobre isso que eu queria tratar antes de nós entrarmos na lição, porque nós precisamos entender isso, que a igreja ela é formada de pessoas santas, mas elas são imperfeitas, mas estão no caminho da perfeição, mas estão no caminho do aperfeiçoamento, e elas serão aperfeiçoadas e chegarão à medida de varão perfeito até o dia do arrebatamento. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ler os tópicos, né, da lição. Primeiro tópico da lição: a identificação dos conflitos. Primeiro subtópico: conflito de natureza cultural. Segundo subtópico. Segundo subtópico: conflito de natureza social. Terceiro subtópico: qual é a prioridade? Segundo tópico: a delegação de tarefas. Primeiro subtópico: o ministério da oração e da palavra. O segundo subtópico: não há conflito entre tarefas. E o terceiro subtópico: a diaconia. Terceiro tópico: seguindo os princípios cristãos. Primeiro subtópico: privilegiando o caráter, exercitando os dons, né? Então, aqui no primeiro tópico, né, identificação dos conflitos, né? Conflito de natureza cultural. Então, irmãos, a igreja, ela crescia naquele momento e ela começou a crescer muito, né? Porque todos pregavam, cheios do Espírito Santo, né? Eles iam pregando a palavra de Deus. E mesmo, irmãos, eles sendo perseguidos, como a gente leu, estudamos, né, na lição passada, eles não tiveram medo, eles continuaram, né? E eles foram pregando a palavra de Deus cada dia mais e eles não pararam. Então a igreja foi crescendo e foi um crescimento muito grande. E com esse crescimento, irmãos, vieram as dificuldades. E qual foi a dificuldade que a igreja em Jerusalém, a igreja primitiva, ela enfrentou naquele momento? Foi uma dificuldade social, né? Foi uma dificuldade social. Vamos ler em Atos, no capítulo 4, versículo 32, 34 e 35. Diz assim a palavra do Senhor: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. 34. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. 35. E os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então, irmãos, naquele primeiro momento, quem fazia essa distribuição desses alimentos cotidiano, né? Então, eles faziam isso cotidianamente, ou seja, irmãos, todos os dias, aqueles irmãos que tinham necessidade, eles iam até os apóstolos, e eram os apóstolos
que repartiam todos os dias para cada um o que eles necessitavam. Então, as pessoas tinham as suas necessidades, vinham até os apóstolos para obter o seu sustento diário. A assistência social da igreja de Jerusalém, inicialmente, ela começou assim. Então, eram trazidos para os apóstolos e eles passavam para os irmãos. Irmãos, e eu quero pontuar aqui que não era pouca gente, porque vocês imaginem que no dia de Pentecostes, quase 3.000 almas, quase 3.000 pessoas aceitaram a fé, aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Claro que a gente sabe que era o dia de Pentecostes, era um dia de festa, tinha muita gente que aceitou Jesus ali, mas não morava ali, não morava em Jerusalém, né? Morava em outras cidades e eles foram embora, mesmo assim ficou uma grande quantidade. Só, irmãos, que quando houve a cura do coxo da Porta Formosa, 5.000 pessoas aceitaram Jesus. Tem dimensão aí na mente de vocês? Vamos dizer assim, que desses quase 3.000 almas, ficou a metade, vamos dizer assim, em Jerusalém. Aí você bota aí 5.000 pessoas agora, e você bota todo dia mais pessoas aceitando a fé e entregando suas vidas para Jesus. E 12 apóstolos para dar conta dessa quantidade de pessoas para todo dia suprir a necessidade que cada um tinha. Era muito serviço, não era, irmãos? Era uma coisa grande, não é isso? Então, assim, na verdade, eles não deram conta dessa assistência social. Eu quero ler aqui na lição, que os irmãos sabem que eu não leio a lição completa, né? Mas eu leio alguns pontos que eu acho ela bem interessante. Então, aqui no primeiro subtópico, eu vou ler o primeiro subtópico, o segundo e o terceiro logo, né? Para já ficar lá do primeiro tópico. Lucas cita um conflito entre os gregos e hebreus, né? Aí ele vai dizer aqui que a referência nesse texto aos gregos está relacionada aos judeus helenistas, isto é, que haviam emigrado para outros países e que, por conta disso, falavam somente a língua grega. Não é só os que emigraram, irmãos. Os irmãos sabem que Jerusalém foi sitiada por Babilônia e uma grande quantidade de pessoas passaram 70 anos lá no cativeiro da Babilônia. Quando o Senhor fala com Ciro e dá uma ordem a Ciro para que a casa de Deus seja construída lá em Jerusalém, ele manda o povo voltar. Então, voltou uma boa quantidade com Zorobabel, voltou também uma boa quantidade com Esdras, né? Então, esse pessoal que voltou, mas ficou também muita gente ainda morando nessas outras cidades, né? E lá nasceram, irmãos, durante 70 anos, nasceram muitos judeus lá nessas outras cidades, são justamente os judeus helenistas, tá certo? Trazer só essa explicação aqui. Havia, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua. A unidade da igreja, ela não pode ser ameaçada por conflito de qualquer natureza, porque a igreja, ela tem que estar unida, né? As viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. A igreja, ela tem sua esfera espiritual, mas também social. Era, portanto, essa parte social que estava em desequilíbrio e precisava de cuidados, né? E aqui vai dizer também, né, no terceiro subtópico, já lá no finalzinho. Negligenciar os mais necessitados é um dos pecados denunciados tanto no Antigo Testamento, e o escritor da lição, né, o pastor traz aqui Isaías 58:6, quanto no Novo Testamento também, que está em Mateus 25, do 35 ao 38. Não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que dessa forma estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Olhe como é importante, porque na verdade o Senhor, ele coloca tudo assim, irmãos. A missão da igreja, ela é uma só, e ela inclui a parte espiritual, e ela inclui a parte social, ela inclui a parte emocional, ela é como um todo.
Então, o que era que de fato, irmãos, acontecia? A história vai dizer que houve de fato uma discriminação entre os judeus hebreus, que eram os judeus, irmãos, que eles nasceram e se criaram em Israel, em Jerusalém, e com os judeus helênicos, que eu acabei de explicar, que foram aquelas pessoas, não só as que migraram para outras cidades gregas, mas como aqueles também que nasceram lá e ficaram lá, mesmo após terem sido liberados do cativeiro da Babilônia, muitos ficaram lá. Neemias, por exemplo, foi um dos que continuou lá. Ele veio ajudar o povo de Israel, reconstruir o muro, mas ele retornava para o seu serviço. Então, muitos judeus ficaram ainda em cidades gregas. Então, houve de fato um tratamento diferente entre os judeus hebreus, né, os que nascidos em Jerusalém e crescidos ali, e os judeus helênicos, nascidos nas cidades gregas, que eram várias, e crescido ali também. Então, houve esse tratamento diferente. Então, as viúvas judias, hebreias, elas eram bem assistidas, enquanto que as viúvas judias helênicas, elas não eram, né? Elas não eram bem assistidas. E nós, irmãos, não podemos fazer acepção de pessoas. E é lindo que o pastor da igreja de Jerusalém, que era o pastor Tiago, né? No seu livro, ele ensina isso, né? E vamos ler Tiago no capítulo 2 e o versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler, irmãos, que eu estou lendo esse ano de 2025, eu estou lendo a Bíblia na NAA, né? Nova Almeida Atualizada, certo? Mas na sua Bíblia vai ter acepção de pessoas, na minha vai ter parcialidade. Mas diz assim, Tiago 2:1. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidades ou tratar as pessoas com acepção, né? Não podemos, nós não podemos fazer acepção de pessoas de forma nenhuma, né? Nós não podemos, irmãos, privilegiar uns e outros não. Como aconteceu nesse caso, né? Que as viúvas judias hebreias eram bem cuidadas. As viúvas judias gregas não eram. Então, isso, irmãos, é acepção de pessoas e nós não podemos ter acepção de pessoas, certo? É algo que a gente precisa tratar no nosso coração e na nossa alma. E é por causa disso, irmãos, que houve uma grande murmuração na igreja em Jerusalém. As irmãs sabem, os irmãos sabem que murmuração não é uma coisa boa. O povo de Israel que murmurou, eles foram excluídos, né, de entrar na terra de Canaã. Para nós, a gente vai ser excluído da salvação se nós formos murmuradores, e nós não podemos murmurar nem ser causa de murmuração. E todo problema, irmãos, quando ele surge, ele tem que ser resolvido. Então, já quero lhe dizer nesta aula, aprenda a resolver seus conflitos e seus problemas, seja ele coletivo, seja ele individual. Nós precisamos resolver os problemas, nós precisamos enfrentá-los, porque se nós não fizermos assim, a gente acaba ficando pessoas amargas, entristecidas e murmuradoras, por causa de determinado problema. Então, o problema, na medida que ele foi surgindo na igreja em Jerusalém, logo, irmãos, eles foram resolvê-los, foram enfrentá-los, porque problema foi feito para ser resolvido. Surgiu o problema, a gente vai ter que resolver, né? E precisamos entender e ter isso no nosso coração. O segundo tópico, irmãos, vai falar sobre a delegação de tarefas. E aqui na lição vai dizendo: o crescimento da igreja trouxe desafios sociais e culturais, mas os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, instituíram diáconos para auxiliar no cuidado das necessidades, sem comprometer a pregação da palavra e a prática da oração no ministério. Então, cuidar dos necessitados era uma missão urgente da igreja naquele momento. Mas os ministérios da oração e da pregação da palavra de Deus também eram importantíssimos,
tanto a parte social, como a parte devocional e evangelística, elas fazem parte de uma única missão e todas elas são importantes. Aí a lição continua dizendo: assim, se a igreja ora e prega, mas não cuida dos necessitados, ela falha em sua missão da mesma forma. Se a igreja se tornar apenas um centro social, ou pensar só na obra social, negligenciando a oração e a pregação, ela também perde a sua essência, deixa de ser igreja de Cristo e por isso também falha em sua missão. A obra social, ela faz parte da missão da igreja. Só, irmãos, que a gente não pode dar peso só a uma e a outra não. A gente só vai orar e evangelizar, não vai fazer obra social. Está incompleto. Não, a gente vai só fazer obra social. Tem denominações que é só obra social. A palavra é para lá, a oração também é para lá, eles não têm compromisso com isso. Aí também está falho na missão. Precisa haver o quê? Um equilíbrio. Nós precisamos estar bem na oração, na palavra, no evangelismo, tanto quanto precisamos estar bem na obra social. Então, os apóstolos, foi o que eles fizeram? Eles chamaram os discípulos, eles chamaram o povo. Para quê, irmãos? Para que juntos eles resolvessem essa questão. Glória a Deus. Está aqui na leitura bíblica em classe, no versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Então, os apóstolos chamaram os discípulos, chamaram todos, irmãos, para juntos eles resolver essa questão. Olha que coisa linda e importante. E que nós aprendemos através da igreja de Jerusalém, que é o nosso modelo e a nossa referência. Surgiu um problema de ordem social, é um problema que abrange a todos, então a gente precisa sentar para conversar, para resolver a questão. Assim como, se o problema é seu, particular, você também vai precisar sentar com a outra parte para resolver o seu problema. Seja de ordem emocional, seja de ordem financeira, seja de ordem espiritual. Vai ter que sentar e vai ter que conversar. E isso é coisa maravilhosa. Por quê, irmãos? Porque olha só o que é que o sábio Salomão, ele fala. Mesmo ele sendo homem, que foi o homem mais sábio da terra, que foi Deus que deu essa sabedoria a ele, ele diz em Provérbios 11:14 o seguinte: não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros, há segurança. Sábio Salomão. Mesmo sendo sábio, ele tinha seus conselheiros. Todos os reis de Israel tinham seus conselheiros. Até os reis das nações gentílicas, eles tinham os seus conselheiros. Então, o que foi que os apóstolos fez aqui? Ele junta os discípulos, que eram todos, porque todos ali eram os discípulos, né? Todos que aceitaram. E ali eles vão conversar para resolver a questão. Então, os líderes, irmãos, eles devem fazer como Salomão. Salomão tinha os seus conselheiros, todo líder deve ter os seus também. Que sejam pessoas sábias, né? Porque liderar, irmãos, não é fazer a obra de Deus sozinho. Não é. Não é ele também delegar tudo que ele faz e todo mundo baixar a cabeça e dizer amém. Sempre concordando com aquilo que ele vai fazer. Não é assim, né? Os apóstolos, ele nos traz esse ensinamento, ele nos traz essa direção que eles, como apóstolos, separados diretamente por Jesus, eles se reuniam para dali resolver todas as questões do povo. Desta feita, uma questão social. E sabe o que é que eu acho mais lindo, irmãos? É que aqui a gente vê uma atitude de humildade dos apóstolos. Porque mesmo sendo eles chamados diretamente por Cristo, pessoalmente por Cristo, você vê uma atitude de humildade, porque quando ele chama o povo, ele vai dizer que eles não estavam, eles vão, na verdade, admitir, né, que eles não estavam dando conta daquele serviço tão grande que era fazer essa distribuição diária às viúvas que estavam em necessidade.
E eu achei isso aqui, irmãos, de suma importância, essa humildade. Claro que eles aprenderam isso com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque eles tiveram um aprendizado com o Senhor de 3 anos e 6 meses. Então, eles estavam ali admitindo que eles estavam precisando de ajuda, até porque eles não estavam dando conta de fazer isso sozinhos. E aí, irmãos, foram escolhidos 7 irmãos, né? Para fazerem o corpo diaconato da igreja em Jerusalém, né? A palavra diácono, ela quer dizer servo, servidor, né? E eles estavam ali para cuidar da assistência social. Eu quero ler aqui na lição que vai dizer: a diaconia era vista pelos apóstolos como um importante negócio, ou seja, algo necessário para a igreja. Então, irmãos, o diácono, ele é ligado com os assuntos materiais da igreja. E toda igreja, ela deve ter diáconos. Então, o diácono, o diaconato, ele foi um serviço que foi decidido pela igreja, através dessa reunião que eles fizeram para suprir as necessidades do dia a dia das viúvas, tanto judias hebreias, como judias helênicas. Eles levantaram esse ministério, né? Esse serviço do diaconato. Então, irmãos, o diaconato, ele está ligado diretamente com as coisas materiais da igreja. E eu queria trazer um pouco disso hoje, para os nossos dias de hoje, que a gente observa assim, que o diaconato hoje, ele é como quem virou o início de uma carreira eclesiástica, o início de uma carreira ministerial, quando na verdade o diaconato ele existiu, né? Ele veio a existir para que houvesse para suprir, né? Essa necessidade material da igreja. E aqui eu queria trazer assim, pontuar sobre a igreja Manar Church. Eu acho que é assim que fala. Ela é uma denominação, a minha filha se congrega nela, e algumas vezes quando em vez eu vou lá. E lá o diaconato funciona de fato como deve ser. Eu acho muito bonito a forma como eles fazem lá com o diaconato, irmãos. Eles separam os diáconos e lá eles separam o casal. E assim, terminou o culto, eles todos que estão escalados naquele culto, terminou, eles vão lavar o banheiro, vão varrer a igreja, vão limpar os bancos, vão deixar tudo organizado, vão ver a questão da assistência social. Então, eles fazem um trabalho de fato material da igreja. Eu achei muito bonito. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu me congrego na Assembleia de Deus há muitos anos e a gente observa que é quando os irmãos eles são separados para o diaconato, é como quem eles tomam assim, sei lá, é uma forma como que a partir dali ele já é um obreiro que é como quem é uma carreira, né? Aí ele vai para o diácono, vai para o presbitério, ele vai para o evangelista. E como ensinava o pastor Tiago Ferreira, que foi um pastor que nós tivemos aqui na Avenida Rótara, e ele ensinou com muita clareza e foi feliz na fala dele, nem todo diácono, irmãos, ele vai ser presbítero, nem vai partir para o evangelista e nem para pastor, porque nele não vai estar o ministério da palavra. Porque o ministério da palavra o Senhor não vai dar a todos. Como o Senhor não chama todos para cantores, não chama todos para pregadores, assim também ele não chama todos para fazer uma carreira ministerial. Então tem pessoas que elas vão servir no diaconato o resto da vida e Jesus chamou ela para isso. Se colocar ela em uma outra posição, você vai perder, a igreja vai perder, né? E é uma coisa assim que nós devemos ter em nosso coração, e muito mais os homens, né, devem ter no seu coração, e ir orando, perguntando ao Senhor o que é que Deus tem na vida dele. Senhor, o que é que o Senhor tem na minha vida? Né? O Senhor tem o diaconato na minha vida, o Senhor vai também me colocar na área da palavra, da pregação, do evangelismo, de cuidar da igreja, de ser pastor. É algo particular que o irmão vai ter que ter com o Senhor, porque verdade é, irmãos, nem todos têm o ministério da palavra.
Infelizmente, no meu ministério, Assembleia de Deus, a gente encontra inúmeros presbíteros que não têm o dom da palavra. Ficam sentados no púlpito, mas eles não têm o ministério da palavra, do ensino. Aí fica lá, irmãos, fica sem funcionalidade, né? Que Deus ajude a cada um de nós para que a gente possa ter esse equilíbrio no nosso emocional. Não quer dizer que você é um diácono que você vai seguir uma carreira. Quando a gente pensa dessa forma, a gente pode dizer que o diaconato ele acabou se desvirtuando. Por quê? Porque o diácono é aquela pessoa que ele está para lidar com as coisas materiais da igreja. Presbítero, evangelista e os mestres vão lidar com a palavra. E nem todos têm o dom da palavra. E aí, irmãos, a igreja escolhe os irmãos, né? Os 7 varões. Vamos ver isso? Está lá no versículo 5 da leitura bíblica em classe. E vai dizer, e este parecer contentou a toda a multidão. Qual foi o parecer? Que os apóstolos disseram, escolha, irmãos, 7 homens para que vocês venham e eles cuidem desse importante negócio, né? Então, quero dizer para os diáconos que a sua função ela é uma função muito importante para a igreja. Então, quando Jesus lhe chamou para o diaconato, ele colocou em suas mãos um negócio de suma importância para a igreja, que é cuidar das coisas materiais da igreja. E este parecer contentou a toda a multidão, porque todos estavam juntos, eram os discípulos, era todo mundo, irmão, estava lá. Bota aí para mais de 5.000 pessoas, todo mundo junto para resolver essa questão. E contentou a todo mundo. E eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. O que é prosélito, irmão? Nicolau, ele era prosélito. Eu já quero trazer essa explicação aqui para os irmãos. O que é prosélito? É uma pessoa gentil, de outra nação, que ele se converteu ao judaísmo. Então, quando uma pessoa gentil, ela se convertia ao judaísmo, ela era chamada de prosélito, ou prosélita, né? Quando mulher. Mas é quando o gentil se convertia ao judaísmo, aí ele era chamado de prosélito. E Nicolau, prosélito de Antioquia, também ficou entre os 7. Glória a Jesus. E os irmãos observem que esses 7 irmãos que foram escolhidos para o diaconato nesse momento na igreja de Jerusalém, todos eles eram judeus gregos. Não tinha nenhum judeu hebreu. Todos esses 7, eles eram judeus gregos. E o problema foi justamente com as viúvas judias gregas. Então, eles escolheram 7 irmãos judeus gregos para ficar na frente desse importante negócio. E a partir dali não foi negligenciado nem as judias hebreias e nem as judias gregas. E eles eram todos judeus gregos. Os 7. Vamos ler agora no tópico 3, algumas partes que eu marquei aqui, né? Primeiro, o caráter, aqui ele ganha a ênfase para ser chamado para o diaconato. O caráter foi o que teve mais importância e relevância nisso aí. Aqueles que iriam cuidar das mesas deveriam ser pessoas de boa reputação, né? O que é uma pessoa de boa reputação, irmãos? É uma pessoa que está acima de qualquer suspeita, né? Quer dizer, uma pessoa autêntica, honesta, correta e que não negocia valores para exercer a função da diaconia. Além da exigência da boa reputação, eles deviam ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria, né? Por que a sabedoria, irmãos? Porque eles tinham que ver ali quem era que estava com aquela necessidade, se de fato havia essa necessidade,
né? Por isso também que nós encontramos na palavra do Senhor a orientação de que, olha, as viúvas, eu vou procurar esse texto e vou colocar aqui na tela. As viúvas, elas tinham até uma certa idade, a partir de tal idade que elas vão ser consideradas viúvas, porque as mais novas ficam querendo casar novamente, né? Aí aquelas mais velhas é que elas seriam consideradas, de fato, como viúva. E como é que eles resolveram isso? Com a sabedoria de Deus. E toda pessoa, irmãos, que está na frente da obra do Senhor, ele tem que pedir a Deus sabedoria para lidar com aquele trabalho, aquela obra que Deus colocou na mão. Tem que pedir ao Senhor sabedoria e ser cheio, sim, do Espírito Santo. Aqui vem dizendo, o ideal de Deus é que o cristão viva corretamente, exercitando os dons espirituais com a sabedoria no exercício da diaconia. Então, a igreja de Jerusalém, irmãos, enfrentou esse problema, mas também ele preveniu o problema. Por quê? Porque ele escolheu pessoas cheias do Espírito Santo com boa reputação. Só em ele chamar pessoas com boa reputação, ele já está fechando brecha de problemas futuros. Porque a igreja também tem que fazer isso. Ela tem que enfrentar os seus problemas, mas também tem que prevenir problemas. Então, a liderança, ela deve pedir a Deus o quê? Sabedoria, prudência, nas escolhas daqueles que vão colocar na frente da obra do Senhor. E os diáconos, irmãos, eles cuidam das coisas materiais da igreja. Outro requisito para o diaconato foi que eles deveriam ser cheios do Espírito Santo. E dessas orientações bíblicas, irmãos, é que nós vemos que não se pode separar uma pessoa que ela não seja batizada no Espírito Santo. Porque se para cuidar das coisas materiais da igreja foi exigido, né, para o diaconato, que a pessoa fosse cheia do Espírito Santo, quanto mais uma pessoa para cuidar das coisas espirituais. Então, tem que ter boa reputação, tem que ter sabedoria, tem que ter prudência, né? Prudência e sabedoria para ouvir, para verificar a necessidade de fato, né, das pessoas, como eu já falei. E a igreja de Jerusalém, irmãos, enfrentou esses problemas com confiança em Deus, com união, né? Porque todos foram resolver a questão juntas. E a obra de Deus ia a cada dia crescendo e o nome de Jesus, irmãos, sendo glorificado na igreja em Jerusalém. Então, irmãos, entendamos, a igreja de Deus, ela é santa, porém ela tem as suas imperfeições, porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. E nós estamos num processo progressivo de santificação e conhecimento de Deus. Então, você não pode exigir ou querer estar só em uma igreja onde não há defeitos, porque essa igreja, ela não existe. Uma igreja que não tenha problemas, ela não existe. Uma igreja que não passe dificuldades, ela também não existe. Que não tenha necessidades, ela também não existe. Nós estamos lá. E se nós fazemos parte da comunidade cristã, do corpo de Cristo, a gente sabe, irmãos, que a gente vai enfrentar problemas, dificuldades, necessidades, mas nós devemos, em tudo isso, continuar perseverando com fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entendendo que Ele está no controle de tudo e entendendo que o Senhor, Ele vai nos direcionar, que Jesus vos abençoe, que o Senhor nos abençoe com sabedoria, nos abençoe com prudência para a gente resolver os nossos problemas na igreja coletiva como em particular. Que o Senhor nos dê sabedoria, prudência e inteligência e que Deus em Cristo continue vos abençoando, irmãos. Vá para a escola bíblica dominical, em nome do Senhor Jesus. Não falte a escola dominical, não sei se na sua igreja é no sábado à noite, é no domingo pela manhã. Se utilize desse material, mas vá para a escola bíblica, porque lá o seu professor tem preparado uma outra aula, um outro material, que você só vai ter crescimento em Deus através deste material e através também dos materiais que o seu professor levará na escola bíblica dominical.
compartilhe, curta, me siga, né? Se inscreva, na verdade, se inscreva, ative o sininho e faça, irmãos, um comentário. Tudo isso ajuda esse canal, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe.